pessoal, hoje eu irei falar sobre as distrofias hereditárias da retina. Meu nome é Antônio Momentem, sou médico residente R3, setor de oftalmologia do Hospital de Base. Bom, a primeira doença que iremos falar hoje é sobre a doença Stargardt. A característica dessa doença é uma distrofia macular juvenil com padrão de herança autossômica recessiva ligada ao gene ABCA4 do cromossomo 1. Ele é importante na codificação do transporte de ATP dependente da membrana de cones e bastonetes. A idade de acometimento é entre 6 a 20 anos, gera uma baixa acuidade visual progressiva bilateral de 20/200. Na fundoscopia, primeiro que a gente irá observar o desaparecimento do reflexo foveolar. No segundo são as lesões piciformes branco-amareladas, flex, devido ao acúmulo de lipofuscina. Como pode ser observado nas imagens ao lado à direita, o acúmulo das lesões piciformes amareladas em volta da mácula. Além disso, podemos ver lesões maculares em bronze batido, que eu vou demonstrar na próxima slide. E na quarta, a gente pode observar na média periferia uma atrofia corocapilar, de aspecto sal e pimenta. Esse padrão de bronze batido pode ser observado na região ali, na imagem inferior, na região macular, e o aspecto sal e pimenta no polo posterior e o bronze batido na região macular. Na foto superior, a gente vê esse padrão. Também uma área ovoide central com hiperfluorescência circundada por flex. E pode ter silêncio corodiano devido à hiperfiltração do EPR. Outro exame importante é a eletroretinografia multifocal. Ele detecta a disfunção foveal precoce e descreve a topografia da perda da atividade dos cones. Ela é devido ao estímulo luminoso e média intensidade por ultravioleta. A gente pode ver no gráfico 3D que esse ápice aqui, essas cores mais quentes, devem-se ao aumento de cones e bastonetes ali naquela região macular. Nas áreas mais frias, a gente pode ver em azul a região mais do nervo óptico. O tratamento dessa doença hoje está em estudo a terapia gênica de vetor duplo desenvolvida pela AGTC. Elas fragmentaram o DNA e codifica a proteína BCA4 para recombinar e formar a sequência correta intercelularmente. E com isso promover o transporte de ATP dependente dos cones e bastonetes e não ter lesão dos fotorreceptores. A segunda doença que iremos falar é sobre degeneração vitriforme, doença de Best. A característica dela é um padrão de herança autossômico dominante, envolvido no gene VMD2 do cromossomo 11, que codifica a bestrofina. É importante porque altera a formação dos canais de cloreto do EPR. O diagnóstico. Nos estágios iniciais, a acuidade visual ela é pouco afetada. Nos estágios avançados, a gente tem redução gradual da acuidade visual, fotopsia, principalmente quando a gente tem um disco vitriforme, há uma hiperopização e astigmatismo do paciente. Na fundoscopia, a gente pode observar a estrutura arredondada com coloração em gema de osso, o estágio vitriforme com a linha inferior. E esse estágio vitriforme, não necessariamente essa estrutura arredondada, ela vai estar na região macular, ela pode estar em outras localidades do polo posterior. A idade de acometimento é de 3 a 15 anos e sempre é importante fazer a angiografia porque a gente pode observar a neovascularização subretiniana e é um dos casos que pode desencadear a redução da acuidade visual de forma mais abrupta. Os exames da angiofluorescinografia, a gente pode observar uma hipofluorescência e uma hiperfluorescência. Isso vai depender da integridade do disco vitriforme. Se estiver íntegro, será hipofluorescência. Se estiver desintegrado, será hiperfluorescência. Como pode ver ali na imagem, a gente vê uma hiperfluorescência, uma desintegração desse disco vitriforme. É importante salientar que ele não forma líquidos difuso, algo que vai ser mais característico lá na frente quando eu falar de retinose pigmentar. O eletroaculograma ele vai estar alterado em quase todos os casos. Ele é importante porque ele é uma medida de atividade
e topografia também dos cones e bastonetes. Como é que eles estão funcionando ou não devido ao estímulo elétrico e luminoso. O tratamento é acompanhar as complicações, descolamento de retina, suporte psicológico e estudos em terapia gênica que estão sendo desenvolvidos. Nessa parte eu não achei um estudo mais específico, mas achei na doença de Stargardt. A terceira doença que iremos falar hoje é sobre a retinose pigmentar. O conceito é um grupo de doenças que tem hereditariedade e progressiva perda e atrofia de retina em comum. Elas têm lesão de fotorreceptores até atrofia das camadas da retina. Pode envolver tanto cones e bastonetes, pode ser de uma forma isolada ou associada com uma doença de Usher, que eu irei falar mais à frente. A perda de visão ela pode se dar até imperceptível até a visão tubular. A etiopatogenia está desenvolvendo essa doença. A gente pode observar um encurtamento precoce dos segmentos externos dos bastonetes. Vai ter uma mutação da rodopsina com acúmulo em segmentos externos, uma degeneração dos cones precocemente. O EPR ele se desloca da membrana de Bruch, migra para a retina neurosensorial e isso desencadeia uma das características das doenças que a gente vai ver no fundo de olho, que é o embainhamento vascular e espículas ósseas. O coro capilar pode estar atrofiado. Outra coisa é que as células de Miller sofrem gliose reativa na retina interna, há uma hiperplasia de astrócito e isso vai desencadear uma palidez de papila e uma membrana retiniana. Uma das características da palidez de papila também, uma das características da forma clássica que a gente tem que observar no fundo de olho. A densidade celular devido à morte e desestruturação dos fotorreceptores, ela vai estar reduzida e com isso a atenuação vascular. Por quê? A gente vai diminuir o metabolismo, porque eles estão lesados, e vai diminuir o fluxo sanguíneo. Por isso, a atenuação vascular. Bom, os sinais e sintomas. Um dos mais característicos é a cegueira noturna, a nictalopia. Observar que isso, apesar de ser característico, não é patognomônico. Porque a automiopia, a cegueira congênita estacionária e a DMRI, elas podem desenvolver essa cegueira noturna. Importante observar que a cegueira noturna ela tem um início de 10,7 anos na forma autossômica recessiva e de 23,4 anos na autossômica dominante, em média. Irei falar sobre esses tipos mais à frente. Sinais e sintomas. Presença com acuidade visual sem correção menor que 20/40, um defeito na visão de cores, uma fotopsia. Ela pode estar presente nas áreas de escotomas devido a sinapses aberrantes, com desestruturação dos fotorreceptores. O campo visual. Tem uma perda de campo visual periférico e a perda de campo superior é mais comum, como a gente pode ver ali um exemplo lá inferior esquerdo. Os escotomas relativos ocorrem em média periferia, de 30 a 50 graus. A tendência é a simetria de perda de campo, porém é uma exceção. A retinose pigmentar ligada ao X ela vai ter formas aberrantes e assimétricas de perda de campo visual. A perda de campo visual central ele é tardio, por exemplo ali de visão tubular do campo visual inferior direito. E superior a gente vê a progressão da perda de campo visual periférico até chegar ao tubular. Bom, a classificação. Primeiro fator de classificação delas é quanto à herança genética. Ela pode ser autossômica recessiva, que é a mais comum, representa 70% dos casos clássicos. Autossômica dominante, recessiva ligada ao X, que é a forma mais grave da doença, e também genes defeituosos da proteína splicing do RNA. Segunda forma de classificação é a idade de início, pode ser início precoce ou início tardio. No início precoce, ocorre nas terceiras décadas de vida. Exemplos são a retinose pigmentar juvenil e adulto jovem. Elas podem apresentar 3 formas de padrão de herança: autossômica recessiva, autossômica dominante e herança ligada ao X.
das formas de início tardio, que são após a terceira década de vida, elas têm como exemplo adulta e tardia. E o padrão de herança é apenas autossômico recessivo. Outra forma de classificá-las são quanto à distribuição do envolvimento retiniano. Retinose pigmentar sem pigmento, que está presente nos tipos precoces dessa doença, faz diagnóstico diferencial com fundo albino-punctatus e deficiência de vitamina A. Outro exemplo é a retinose pigmentar inversus, onde há envolvimento central antes do periférico. E a retinose pigmentar setorial, onde há só apenas um setor. Outra forma de classificá-las é quanto à retinose pigmentar complicada. Geralmente ela está associada com patologias sistêmicas, exemplos a síndrome de Usher, que é a retinose pigmentar mais surdez. Ela é congênita, padrão de herança autossômico recessiva e acomete em média 18% dos pacientes com retinose pigmentar. A miopatia, a tireoidopatia e as infecções do trato respiratório superior são também exemplos de patologias sistêmicas que podem gerar uma retinose pigmentar complicada. Os achados retinoscópicos e angiográficos. A gente pode observar espículas ósseas, como na imagem inferior. A gente vê aquelas áreas enegrecidas, certo? Na média periferia. Vasos atenuados, a gente não vê, pode observar na imagem inferior que a gente não vê os limites dos vasos ali, eles estão muito pequenos. A palidez de papila. Além disso, pode ter um arco circundando o nervo óptico. Raramente ocorre exudação, a gente não vê exudação nessas imagens, o que diferencia da doença de Coates. Outra diferença também é que Coates ele apresenta um acometimento mais no adulto, pessoa mais velha. A presença de leakage difuso, sabe, devido à quebra de barreira hematorretiniana, algo que eu não havia falado nas doenças anteriores, como a Stargardt e a Best. Então, isso é uma característica importante para a gente diferenciar. A catarata, com prevalência de 72% ligada ao X, 52% ligada à autossômica dominante e 39% autossômica recessiva. Pode gerar glaucoma e ceratocone. A eletrofisiologia pode variar de normal até indetectável. Na retinose pigmentar avançada, não existem respostas detectáveis abaixo de 10 ultravioleta. A perda média anual é de 16 a 18,5% de eletroretinografia. A gente pode observar ali a imagem, na primeira imagem ali dentro, o padrão ali da resposta que a gente observa. A imagem não está muito boa, mas ali dá para ver os valores de padrão que é observado. Então, na retinose pigmentar avançada, a resposta é indetectável abaixo de 10 ultravioleta. O diagnóstico diferencial dessa doença pode ser dado pela pseudoretinose pigmentar, que são sequelas de panretinopatias com atrofia de coroide extensa. Exemplos: acometimentos na sífilis, retinopatia por rubéola, retinite por herpes ou toxoplasmose, síndrome paraneoplásicas, autoimune, como carcinoma de pequenas células do pulmão e colo do útero. Além disso, a toxicidade de fármacos, tioridazina, clorpromazina, cloroquina e quinina são exemplos de pseudoretinose pigmentar. Outro diagnóstico diferencial é com a distrofia de cones e bastonetes, que há um envolvimento central e a perda de visão de cores se dá precocemente, como a gente pode ter observado nas duas imagens inferiores, o acometimento preferencialmente central dessa doença. Diferentemente da retinose pigmentar clássica, que a gente vai ter uma hiperpigmentação periférica e na média periferia inicial e depois acometimento macular. O diagnóstico diferencial também pode ser dado pela síndrome de Bardet-Biedl, em que a paciente vai ter polidactilia, obesidade, nefropatia e hipogonadismo. Ali a gente pode ver imagens inferiores de polidactilia. A perda de acuidade visual é precoce e a dispersão de pigmento ela é tardia, ao inverso da retinose pigmentar clássica, que a dispersão de pigmento é precoce
e a perda da qualidade visual ela é tardia. A gente vê ali na imagem inferior direita essa lesão típica, um padrão típico dessa lesão de Bardet-Biedl. A gente não vê espículas de dispersão de pigmento na média periferia, dá para ver alguns ali, porém são bem escassos. Outro diagnóstico inicial é a amaurose congênita de Leber. É um padrão autossômico recessivo, apresentando nistagmo e perda visual grave, menor que 20/200, reflexos pupilares alterados e o paciente tem hipermetropia. A gente vê o padrão clássico da doença de acometimento nas duas fotos inferiores, com acometimento ali macular e na região da média periferia. Outro diagnóstico diferencial é a síndrome de Refsum, em que ela tem um padrão autossômico recessivo, uma deficiência neurológica progressiva, leva à surdez, hepatopatia e anormalidades ósseas. Apresenta nistagmo, catarata e manchas de leopardo. Na figura ao lado, a gente vê a dispersão de pigmento, mas ela não está bem característica, ela já está hiperpigmentada, ela não está bem característica das manchas de leopardo, ela é um pouco mais clara e vai se hiperpigmentando com o tempo. Tem duas formas, a forma infantil e adulta, e todas elas têm acúmulo de ácido fitânico. Outro diagnóstico diferencial é a doença de Batten, a lipofucinose esferoide neuronal, que gera acúmulo de substâncias complexas nos lisossomos. Tem uma deterioração psicomotora, estado vegetativo do paciente rápido, o paciente entra em estágio vegetativo rápido, tem uma perda visual por degeneração retiniana e uma morte prematura. Ali embaixo a gente pode ver o padrão retiniano da doença. O tratamento da retinose pigmentar, ele não possui um tratamento curativo. A gente tem que estar atento na acuidade visual dos pacientes, corrigir a metropia deles, fazer cirurgia de catarata, porque qualquer melhora é importante para o paciente. O edema macular. Se tiver edema macular, realizar cetazolamida 500mg dia, fazer acompanhamento com a CT e a angiografia para ver a evolução da doença. A terapia gênica está em estudo e o mais recente que eu achei foram próteses eletrônicas ou retinas artificiais. Um dos projetos é o projeto Prima, do Centro Médico da Universidade de Pittsburgh. Eles já implementaram esses eletrodos retiniano e eles geralmente são feitos de grafeno, essas retinas artificiais, e está em estudo ainda para ver qual é a adaptação do paciente. Bom, por último, as referências bibliográficas para vocês observarem o que eu falei e os sites onde que eu tirei os direitos, que eles têm o direito de imagem das ilustrações que estão aqui no caso clínico. Muito obrigado.